Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Me fala aí, como é que está a sua criação? Como é que você está cuidando aí dessa criação? Nos últimos dias eu tenho conversado com alguns amigos e a grande maioria deles me fala o seguinte: Qualitar, eu já não estou aguentando mais ver canário na minha frente. É assim que está acontecendo aí com você? Você já está precisando de férias dos canários? Pois é, fica comigo até o finalzinho desse vídeo aqui que a gente tem um assunto muito interessante para tratar aqui hoje, tá bom? A gente vai falar sobre esse período que pode ser o período mais perigoso, mais arriscado para você e para suas aves aí, tá joia? Então já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho aí para receber as notificações e me segue também lá no Instagram, é claro, @Canário Qualitar. Seguinte, você tá ouvindo aí? Os machinhos estão cantando ainda. Eu já separei a galera toda aqui, só tem uma fêmea com filhote aqui, mas os machinhos estão cantando. Já tem filhote, tá vendo? Aqui é tudo filhote, lá tem os bichos também. Então é o seguinte, já tem filhotinho aqui iniciando os primeiros cantos aqui, ali, né, ensaiando já os primeiros cantos, mas o nosso assunto hoje não é esse, tá joia? Só quero que você veja como que a minha criação, perceba como que a minha criação está ativa ainda, ok? Como que os pássaros aqui estão bem espertos ainda, beleza? Tanto é que, como você está ouvindo aí, os machinhos estão cantando, estão estourados ainda, beleza? Não começaram lá, os machinhos ali não começaram na muda ainda não, estou percebendo ali algumas fêmeas adultas, os filhotinhos estão que cai pena aqui, né? Troca as penas, mas os machinhos ali, eu observei, não estão caindo pena ainda não. É aí o seguinte, por que Qualitar aqui esse período pode ser o período mais desgastante, o período mais arriscado para as nossas aves? Porque acontece nesse período algo que todo ano é rotineiro, todo ano acontece. Vai chegando o finalzinho da reprodução, o criador já não aguenta mais. E tem aqueles criadores que começaram lá para setembro, né? A reprodução lá para setembro, que ainda tem o mês, estou gravando esse vídeo aqui no mês de dezembro, tem ainda o mês de janeiro, ainda o mês de fevereiro de reprodução, e o pessoal já está pensando em Natal, em Ano Novo, não é verdade? Está pensando em festas, só que esse pessoal vai terminar lá para o Carnaval ainda. Só que grande parte dos criadores, eu tenho perguntado, né? Tenho buscado saber, feito algumas pesquisas lá nos stories do Instagram, @Canário Qualitar. E o seguinte, a grande maioria das pessoas que eu tenho percebido já está parando a criação. Porque a grande maioria do pessoal já está parando a criação. Só o pessoal mais lá para o sul, que ainda vai segurar um pouquinho. Começou lá de São Paulo, né? Algumas chuvas, aqui em BH também começou a chover bem forte. Então, tem o pessoal que já está parando de criar, a maioria que eu estou percebendo já está parando de criar, só que tem outra galera que ainda vai permanecer ainda, entrar janeiro, talvez fevereiro ainda criando. Mas aí é o seguinte, o que acontece nesse período? Acontece que o criador, ele está bem cansado. A gente começa ali o período de reprodução louco, né? Poxa, eu quero ver os filhotinhos nascerem, eu quero cuidar dos filhotinhos, eu quero ver os filhotinhos desenvolver, eu quero ver qual machinho que vai encher ovo, qual casalzinho que vai sair filhotes ali, quais são as fêmeas que vão botar mais, vão reproduzir melhor ali. E aí a gente começa dessa empolgação toda. A gente projeta, não, esse ano eu vou tirar 200, 500, 1.000, 2.000 filhotes. A gente se programa, projeta algumas coisas ali. Só que no decorrer da reprodução, a gente acaba ficando bem cansado, porque, querendo ou não, a nossa loja não fecha, não é verdade? A nossa criação, a gente tem a responsabilidade com a nossa criação, então a gente tem que estar todos os dias de olho nos nossos pássaros. Tem gente, eu sei, que cria, observa os pássaros dia sim, dia não, mas sempre tem no período de reprodução tem alguém que dá uma passada ali, dá uma olhada. Tem algumas pessoas, igual eu tenho aqui, pessoas que me ajudam, então eu não preciso estar o tempo todo junto com as aves. Tem gente que tem uma quantidade muito grande, então precisa estar praticamente todos os dias ali. Então, para resumir o seguinte, nesse período, a grande maioria de nós criadores estamos muito cansados, até mesmo com a responsabilidade que as aves nos trazem, né? Muitos de nós deixamos de viajar durante o período de reprodução, que a gente quer ficar ali em cima, né? Que a gente quer cuidar bem dos nossos pássaros, ainda mais no período de reprodução. E aí o seguinte, a gente tem que pensar que da mesma maneira que a gente está cansado, você está cansado ou cansada, né? O que acontece? Os nossos pássaros também estão. Os filhotinhos estão serelepe, né? Os nossos filhotinhos estão ali
zoando o plantão. Né? O negócio deles é ficar bem ativos, né? Quando no início eles ficam mais quietinhos, depois eles começam a ficar bem ativos, se alimentam bastante, comem muito. Muito cuidado se você não está dando, por exemplo, um grite mineral para os seus filhotes. Eles precisam bastante nesse período, então é interessante você oferecer isso para eles. E aí o seguinte, e os nossos adultos? Aqueles pássaros que desde lá de junho, julho, agosto, setembro, iniciaram a reprodução, e aí eles pegaram tempos de frio, depois eles pegaram o tempo mais quente, pegaram tempos muito secos, um tempo muito seco, pegaram um tempo chuvoso, mais úmido, e assim, talvez passaram por estresse durante todo esse período, enfrentaram períodos de estresse durante todo esse período de reprodução. Será como que eles estão? Será que eles não estão desgastados também? Será que eles não estão cansados também? Pois é. E aí, junta o seguinte, você criador ou criadora que está cansado ou cansada, e os pássaros adultos que também estão cansados. Se você começa a relaxar nesse período, o que vai acontecer? Vai acontecer que os seus pássaros adultos, eles precisam de mais cuidado, eles precisam de uma atenção maior, porque eles, pelo fato de terem enfrentado esse período maior de estresse, o que vai acontecer com eles? Eles também estão mais desgastados, não é só você que se desgastou durante o período de reprodução. Seus pássaros se desgastaram e talvez até muito mais do que você. Então, é importante que você dê aquele último gás, ok? Que você não desfoque. Por mais que você esteja cansado, que você se organize para poder passar um tempo de qualidade no seu criatório, cuidando dos seus pássaros adultos. Por quê? Porque esses pássaros adultos que vão fazer total diferença no ano que vem, quando você separar os seus filhotes e perceber o seguinte, poxa, os meus melhores filhotes aqui são filhotes do machinho anilha tal, com a fêmea anilha tal. Poxa, esse machinho aqui, eu usei ele nessas 3 fêmeas e só me gerou filhotes bons. Aí você vai precisar pegar esse machinho, vai precisar pegar aquelas fêmeas ali que geraram aqueles melhores filhotes, para poder fazer os novos acasalamentos consanguíneos. O que vai acontecer? Às vezes você perdeu um pássaro desse por descuido, por estar muito cansado, e dá uma relaxada. Não estou te culpando por relaxar na criação nesse período. Eu mesmo, como eu disse para você, o que eu estou passando para você é o que eu enfrento aqui na minha criação. Então é o seguinte, por mais que eu esteja cansado, desgastado da criação, eu preciso ter uma atenção muito grande, até porque praticamente todos os meus pássaros adultos que estavam reproduzindo aqui já foram encomendados. Então esses pássaros já pertencem a outros criadores. Então eu preciso ter um cuidado redobrado com esses pássaros, porque eles nem me pertencem mais. Então, o fato de eu ter falado com você em vídeos anteriores, que eu parei um pouco mais cedo a minha criação, já estava satisfeito com a quantidade de filhotes que havia nascido aqui, para poupar um pouco melhor esses pássaros, muito por causa disso também, por causa do meu respeito com aquelas pessoas que encomendaram esses pássaros, que eu quero que esses pássaros cheguem na casa, na criação dessas pessoas e gerem bons filhotes como geraram aqui na minha criação, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai se organizar. É lógico que você está cansado, você vai ter que tirar um tempo maior para o seu descanso, só que você vai ter que ter um tempo no seu criatório de qualidade. E aí, como que você vai ter um tempo de qualidade no seu criatório? É foco. Hoje eu postei lá no Instagram, nos stories do Instagram, o seguinte, para você, que você não deve desviar o seu foco para aquilo que não te aproxima do sucesso. Tudo aquilo que te distancia do sucesso, você tem que deixar para lá. Ok? Vá largando aquilo que te distancia do sucesso. Então é o seguinte, você vai se aproximar daquilo que te aproxima do sucesso. Você vai dar mais atenção para aquilo que te aproxima do sucesso. Então, se você quer ter sucesso na sua criação, o que você vai fazer? Você vai entrar no criatório e ter um tempo de qualidade com seus pássaros. Como que você vai ter um tempo de qualidade? Se você estiver dentro do criatório, a sua atenção deve estar nos seus pássaros. Nada de WhatsApp, grupos de WhatsApp, no Instagram. Às vezes, o que eu faço aqui na minha criação? Às vezes eu coloco um fone de ouvido, coloco o YouTube, e aí, enquanto eu vou aprendendo alguma coisa, eu estou cuidando dos pássaros aqui. Mas eu não estou
parando para poder responder alguém ou ver alguma coisa de entretenimento nas redes sociais. Eu estou aqui observando os meus passos. Tem alguém falando aqui, né? Tem alguém me ensinando alguma coisa, mas eu estou observando os meus passos, percebendo o que eles precisam, oferecendo para eles aquilo que eles de fato precisam nesse período. Então, muito cuidado. E quais são esses cuidados que você vai ter que ter? Cuidado redobrado nesse período com a higiene no seu criatório. Por quê? Porque o seu criatório nesse período está mais cheio. Né? O seu quartinho aí, ou o seu quartão, né? Ou depende do tamanho do seu criatório aí. Tem uns amigos que falam que tem um varandouro, né? Eu lá quando eu comecei, eu tinha um varandouro. A minha esposa ficava invocada comigo porque eu pendurava as gaiolas em cima da porta de entrada da minha casa. E aí as pessoas que chegavam na minha casa já tinham um monte de alpiche, um monte de casca de semente na entrada da casa. Isso quando o vento não jogava isso lá para dentro e sujava a casa toda. Mas aí é o seguinte, independente de como é o seu criatório hoje, lembra que eu comecei, olha, eu tenho esse criatório aqui hoje, né? Tem outra parte lá também. Eu tenho esse criatório hoje, mas eu comecei lá na varanda, né? Comecei lá pendurando as gaiolas do preguinho lá em cima da porta da entrada da minha casa. Então é o seguinte, nesse período que a gente já está caminhando para o final da reprodução, alguns já terminaram, ou estão caminhando para o final da reprodução, o que acontece? O criatório está mais cheio, tem uma quantidade maior de passos, então a qualidade do ar vai ser pior do que lá no início da reprodução, quando tinha uma quantidade menor de passos, vai sujar muito mais, e aí talvez você está cansado. Aí, por exemplo, às vezes você troca o papel de fundo 2 vezes por semana, trocava, mas agora você está muito cansado, você vai passar a trocar um só. Não, você não pode fazer isso. Dá aquele último gás, ok? Aproveite esse momento para cuidar melhor dos seus pastos aí, porque é o momento, como eu falei, que se você se descuidar, é o momento que eles estão mais propícios a adoecer, ok? Porque eles estão desgastados também. Em relação à alimentação, às vezes você tem uma rotina aí de farinhada úmida, por exemplo, aí você, não, estou muito cansado, vou parar de dar farinhada úmida para os meus pastos. Lembre-se do seguinte, você acostumou eles durante todo o período de reprodução com a farinhada umedecida. Agora você vai cortar do nada, ok? Leve mais um pouquinho, até depois do período de muda de pena. Se você quiser dar uma diminuída, né? Posso oferecer farinhada umedecida todos os dias para os meus pastos. Agora eu vou oferecer 3 vezes por semana, dia sim, dia não, né? Você pode pensar nesse caso, muito cuidado com a farinhada umedecida, porque se você ficar deixando ela aí na gaiola, ela pode estragar, né? Pode azedar, pode gerar fungos ali, e aí você vai estar levando problemas ainda maiores aí para sua criação, beleza? Então muito cuidado, questão da água, né? Poxa, eu trocava água todos os dias, agora eu estou com preguiça, estou cansado demais, vou trocar dia sim, dia não. Não faça isso não, ok? Dá aquele último gás, cuide melhor dos seus pastos nesse período. Com certeza os seus resultados vão ser bem melhores na próxima reprodução, porque você vai perceber que esse cuidado agora vai fazer diferença no período de muda de penas, porque se você cuida melhor dos seus pássaros agora, eles vão enfrentar melhor, passar melhor pelo período de maior desgaste, que é o período de muda de penas. Depois do período de manutenção, eles vão recuperar mais rápido, por quê? Porque eles não enfrentaram tantos problemas agora, logo depois da reprodução, e eles vão chegar muito bem para a reprodução. Então, o que a gente está fazendo aqui? Talvez você começou esse vídeo aqui achando que ele fosse um vídeo qualquer, mas não é. É um vídeo que já te prepara para o próximo período de reprodução. O cuidado que você vai ter agora, esse gazinho a mais aí que você vai colocar agora na sua criação, vai fazer com que você tenha um melhor resultado lá no período de reprodução do próximo ano, ok? Aí você me pergunta, pô, Qualitar, por que suas voadeiras são sempre cheias? Por que seus vinhos são sempre cheios? É porque você tem tanto sucesso na reprodução, você tem uma mão boa, né? O pessoal fala, pô, Qualitar tem uma mão boa na reprodução dos pássaros. Por quê? Porque eu sou muito chato com esse tipo de coisa, eu sou extremamente exigente com esse tipo de coisa. O meu criatório ele precisa manter essa rotina de higiene, essa rotina da alimentação, da hidratação dos meus pássaros. Eu sou muito chato com esse tipo de coisa. E são detalhes. Eu sou muito chato com os detalhes, os pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes que fazem eu ter um grande sucesso lá na frente. Então eu desejo muito isso para a sua criação também. Eu desejo que você tenha muito mais sucesso do que eu tenho na criação. Só que para isso você vai ter que ter
essa condição de dar esse gazinho a mais. Não desanima agora não. Por mais que você está cansado ou cansada, dá aquele último gazinho. Tá? Já tenho aqui algumas novidades que vou mostrar para você nos próximos vídeos, né? Pessoal que mandou mensagem lá no WhatsApp, lá de aquisição de áreas. Pessoal, eu estou atrasado lá, não estou respondendo como eu gostaria, não. Se você me mandou mensagem lá, me desculpe, tá? Eu estou respondendo na medida do possível. São muitas mensagens que chegam, estou respondendo na medida do possível. Tá? Já vou ver se até o final dessa semana eu consigo responder a turma toda lá. Outro dia eu respondi todo mundo lá, mas aí já chegou mais um monte de mensagem, eu tenho que responder lá. Beleza? Tem essas novidades aqui, ó. Tá bom? Da Angercal, da Angervet. Depois eu vou mostrar para vocês, falar com vocês sobre esses produtos, que são produtos específicos para a nossa criação. Tá? Já, e se você não faz parte de nenhum clube ornitológico, manda mensagem para a gente, para o Clube ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Sucesso. Já se organize, já comece a pedir as anilhas para o ano de 2025 aí, para sua criação. O telefone está aqui na descrição do vídeo, tá? Já? Coloque aqui nos comentários se você já terminou a criação, a reprodução. Se não terminou a reprodução, coloque aí nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho, eu tenho um conhecimento melhor sobre a sua criação. Coloque aí se você está cansado ou cansada ou não. Coloque aí para eu conhecer um pouquinho melhor você, tá? Já? Estou ficando por aqui, um forte abraço. Fique com Deus.